você já deve ter assistido Round 6 e pode achar absurdo pessoas ali a lutarem com suas vidas, né, por dinheiro e para sobreviver, e sobre circunstâncias muito insanas, né? Mas se eu te dissesse que a realidade também é parecida? Lá, sou Henrique e esse é o Liberdade na Mala. Agora, imagina um país onde tudo parece perfeito, né? As ruas são limpas, os jovens são bonitos. Existe estilo, né, em todo lado. E, inclusive, esse país, ele se tornou referência na beleza, tecnologia e na cultura pop com os doramas, os K-pops, que lotam estádios, casas de shows e concertos em vários países do mundo. Isso é a Coreia do Sul. E assim, por trás de todos aqueles filtros da maquiagem, dos palcos e dos clipes coloridos, existe uma Coreia invisível que não costuma aparecer nas séries, nos doramas. E que, quer dizer, na verdade até aparece, mas é sutil. Quem costuma assistir os K-dramas ou doramas, né, enfim, como queiram chamar, em algumas séries conseguimos nos aperceber de algumas indicações, né, daquilo que meio que é escondido do público, né. Enquanto as pessoas ficam mencionadas com um final feliz, milhares de pessoas vivem em porões apertados e úmidos, que ficam literalmente abaixo das ruas de Seul. Muito barulho. Ficam naquelas famosas casas. Eu não sei se já assistiram o filme, acho que foi o Parasita. Agora eu não lembro se foi no Parasita ou é um outro que ele faz menção exatamente a uma família, acho que é o Parasita mesmo, que vive ali numa dessas casas ou espaços subterrâneos, né? São, na verdade, sei lá, aquilo ali é um espaço que parece um quarto, onde quando é no verão é um calor insuportável e quando tá no inverno ou quando chove ali entra água e tudo, é bem complicado. E aquilo, e pronto, isso tem sido a realidade de muitas pessoas, né? E também temos os jovens que lutam em silêncio contra a depressão, que são pressionados por uma sociedade que exige perfeição o tempo todo. Eu acredito que vocês têm assistido a série que eu tenho produzido sobre a Coreia, né? Eu tenho sempre usado alguma série como referência, seja na mensagem por trás da série, ou seja na temática que a série traz, né? E alguns desses jovens, eles tomam decisões irreversíveis, né? Não preciso nem falar aqui do que é. E tudo isso é parte de uma realidade que poucos conhecem. Mas tá ali, né? Tá no dia a dia e meio que tá na sombra do sucesso, né? A Coreia do Sul é sem dúvidas um país impressionante, né? Isso é óbvio. Porque assim, ela em poucas décadas ela deu uma virada de chave, né? Depois de guerras, assim, de uma situação mesmo de pobreza e tudo, ela conseguiu se tornar uma potência tecnológica e cultural, né? Apostou tudo em educação, né? Na tecnologia e grandes empresas, né? Que são chamados chaebols, né? A Samsung, Hyundai, LG e por aí vai. O que deu-se o nome aí do milagre coreano, né? O milagre do Rio, né? E assim o país cresceu, né? Cresceu meio que rápido demais, né? E o preço, acho que tem a ver com a saúde mental, né? A juventude que também acabou por arcar com um pouco dessa despesa, né? E mesmo a população, assim, aqueles que vinham daquela geração e são os mais velhos, enfim.
ou seja, as pessoas foram pelo caminho. Esse fenômeno, inclusive, acontece no Japão, né? Eu irei fazer vídeos em breve sobre o Japão, mas só para trazer esse paralelo que isso acontece no Japão também. Inclusive no Japão ainda mais tem uma certa profundidade porque tem a chamada geração perdida, né? Mas pronto, e assim, hoje a aparência não é só uma vaidade, é um requisito, né? As cirurgias, elas são presentes comum entre adolescentes, quem tem a pele mais impecável, rosto simétrico, corpo magro, não é só uma questão estética, isso define se as pessoas até conseguem um emprego ou não, né? Um relacionamento e até o respeito dos outros, né? E assim, isso começa desde criança, né? A criança coreana, ela aprende que não pode falhar, né? O sistema educacional, ela é pesado, as provas de reforço, tudo gira em torno de um exame, né? Chamado Suneung, o que equivale ao Enem no Brasil, né? Só que as consequências são ainda mais profundas. O país literalmente para no dia da prova, né? Tipo, os voos são suspensos, o trânsito ele é redirecionado, né? Ou seja, tudo para que esses estudantes eles tenham a chance de garantir um lugar ao sol, né? Que consigam ganhar o mérito, né? Conseguir entrar numa empresa aí de prestígio, principalmente as tables, né? Mas, ou seja, é um evento, né? A nível do país, inclusive. Mas assim, e a pergunta que fica, uma das, né? É se esse esforço não der certo, né? A resposta, e essa resposta, ela varia, mas ela acaba no mesmo caminho, né? Que para muitos é a frustração, a desistência, o cansaço. Inclusive, como eu mencionei já na questão do Japão, mas na China também acontece isso, inclusive aqueles que, né, abriram mão de namoro, etc e tal, que são o Bailan, né, na China, e os jovens coreanos são vistos como a geração N, né, ou Neném, que abriram mão de namoro, casamentos, filhos, sonhos, porque, assim, no final das contas, o esforço nem sempre garante recompensa, e o mercado de trabalho é extremamente competitivo, e as melhores vagas, elas, por norma, assim, costumam estar concentradas em algumas pequenas empresas, né? Isso tudo, lembrem-se que eu estou a falar sempre do jovem coreano, né? O nacional. Para os estrangeiros, a dinâmica é um pouco diferente, ainda assim a sociedade, ela, obviamente, ela é mais exigente, ela é mais... ela tem uma política de trabalho muito mais, né, assim, em termos de horário, né, que são 52 horas, mas ainda tem muitas empresas estrangeiras, startups, né, empresas novas que contratam estrangeiros e a dinâmica já funciona um pouco, é mais flexível. O estrangeiro acaba tendo um pouco mais de flexibilidade relativamente ao coreano. É claro que eu não vou generalizar, tem diversos casos, né, mas ainda assim o estrangeiro ainda tem uma certa dinâmica que funciona diferente. E assim, não basta ser só bom, né? Isso agora, voltando para os coreanos, assim, é preciso ser perfeito, vai lá, fluente em inglês. As notas, elas têm que ser impecável, né? O currículo cheio, e ainda assim não há muita garantia, né? E aí é que entra a questão da solidão também. Muitos vivem sozinhos, né? Tipo, alguns nem sequer têm amigos próximos e escondem dificuldades da família por vergonha. No meio disso tudo cresce uma sensação de que não vale a pena, de que ninguém tá ali a viver, só sobrevive, né? Um outro exemplo aqui que eu podia mencionar, né, é a questão da busca de psicólogos, né? Isso não é muito habitual na sociedade. As sociedades asiáticas, eu acho que é uma coisa muito presente, né? No Japão não é comum, na Coreia não é comum. Isso, enfim, tem um impacto, né? E, sim, outra coisa que se vê muito nas séries, né, é aquela questão dos romances leves e dramas idealizados. Claro que, como eu disse, tem muitos outros que abordam muitas questões mais profundas, né? Mas a realidade de muitos, como eu disse no início, é vivida
Bandalbas, né, que seriam as casas subterrâneas, né, que ficou, pronto, foi isso, era o filme do Parasita, né, é o mesmo filme do Parasita, aquela questão dos quartos sem ventilação, janelas que estão direto para as calçadas, né, e quando chove aquilo alaga tudo, e faz calor, é um forno, quem foi ali, gente foi deixada para trás, gente que com um milagre econômico não conseguiu alcançar, né, assim como os outros, né, e é comum que possamos ver ali idosos trabalhando até o último dia da vida, né? Vendendo recicláveis, andando por ruas em busca de algum dinheiro, alguns trocados, né? Porque a reforma deles, a aposentadoria não dá conta, né? Muito sem apoio. E assim, enquanto isso, as elites enriquecem mais e mais, né? A desigualdade social é uma das mais altas entre países desenvolvidos. E eles inclusive têm uma cena que é a colher de ouro e a colher de madeira, se não me engano, né? Que é para destacar aquele que tem dinheiro daquele que não tem, né? É como se fosse aquela cena do Brasil do berço de ouro, né? Mas assim, a Coreia do Sul é um país que é fascinante, né? Ele é incrível, mas ele carrega também secretos profundos, né? Enquanto o mundo consome a cultura do país, né, como produto, seja na música, série, estética, milhões de coreanos seguem vivendo realidades que não cabem no K-drama, no dorama. Esse vídeo, obviamente, ele não é para atacar ou falar mal da Coreia, né? Eu trago aqui só para lembrar que nenhum milagre vem sem custo. Que por trás de uma perfeição, né, o mundo enxerga, existem pessoas reais, vidas reais, histórias que precisam ser contadas. Acho que a questão toda aqui, ela gira em torno de complexidades humanas, né? A Coreia é um país incrível, né? Vocês venham acompanhando essa série e com certeza assistem outros vídeos, porque ficou muito, ali a música toda, mas vocês tenham acompanhado a série, que as séries que eu tenho feito da Coreia, também quem acompanha outros vídeos sobre Coreia, Japão, China, enfim, também dá para perceber, acredito eu, que os lugares, a estética, principalmente Japão, queria gravar em breve, né? Em breve eu irei gravar essa série sobre o Japão, né, no Japão, e irei falar sobre também essas questões sociais e diversas outras questões no Japão, que tem muito conteúdo, tem muita coisa e, óbvio, muita música e alguns barulhos de rua. Peço desculpa, mas tipo, é muito barulho às vezes. A questão é que assim, essas coisas elas acontecem, né, aqui e em diversos outros países, né? É óbvio que eu estou a falar daqui porque é o país, né, tema aqui do vídeo, é o país dessa série, dos vlogs que eu tenho feito. E assim, óbvio, se quer morar na Coreia, se gosta desse país, gosta por causa das séries, por causa das músicas, ou porque gosta do país em si, cultura asiática, e tem a Coreia do Sul como um destino, objetivo, você não precisa de maneira alguma, não é um vídeo aqui do YouTube a falar desses pontos que vai te fazer desistir, ou deveria te fazer desistir de forma alguma, muito pelo contrário, isso só aqui apresenta alguns pontos da sociedade, né? Ela não está dizendo que a sociedade ela é toda assim, ou que você vai viver uma vida assim e vai ser, não, de forma alguma, né? Acredito que cada sociedade, cada país tem sua particularidade, tem suas questões, e na verdade o que temos que levar em consideração é como aprendemos sobre aquele país, vemos coisas que muitas vezes não são transmitidas, né? Acho que isso é importante, porque eu tenho falado muito desses pontos, né, em particular da Coreia, mas obviamente que não é só isso, né? O país é incrível, tem muitas coisas interessantes, uma vida noturna agitada, tem várias opções, inclusive para quem acompanha questões de vídeos e vlogs de brasileiros que vivem na Coreia, né? Tem duas amigas, se não me engano, eu
não lembro agora, não consigo lembrar o nome delas, mas que elas já vivem há uns anos na Coreia, muitos anos na verdade, e elas fizeram um vídeo recentemente a dizer que, pronto, né, que não tem interesse assim de sair tão cedo da Coreia, né, a pergunta era se imaginavam a viver na Coreia pro resto da vida, e elas estão muito felizes a viver na Coreia, né? É óbvio que elas são empreendedoras, né? Ela tem o próprio negócio delas e tal, mas tem outros que eu sigo também, principalmente assim, jovens, né? As mulheres e alguns homens assim que vivem lá também, que tem o seu negócio ou trabalha, né, seja na área de multimédia, né, que é a minha área praticamente, né, web design multimédia, mas trabalham com marketing digital, com fotografia, com parte de produção de conteúdo e outras coisas. Então, a ter suas vidas normais, são recompensados porque trabalham, né, até trabalham, né, bastante assim, mas vem a recompensa, né, após um trabalho. É diferente de realidade de muitos no Brasil, por exemplo, né? Então acho que tem esses pontos positivos, né? Tem seus pontos negativos em termos de sociedade, mas tem seus pontos positivos também. É como a maioria dos países. Agora tudo depende daquilo que nós metemos pôr aquilo na balança e ver se compensa ou não. Eu acredito que compensa muito ainda com essas questões todas, porque isso é uma realidade de um país. Isso não quer dizer que o país seja péssimo para se viver e que não vale a pena, não. Isso é apenas uma realidade do país, que é triste, e, né, obviamente, mas é uma realidade. Isso não quer dizer que você não deva ir, não deva viver, não deva estudar, usar o GKS, né? Eu irei falar em breve sobre GKS, intercâmbio, outras coisas para quem quer fazer intercâmbio, ou tem menos de 25 anos ou até 25 anos no máximo e quer fazer uma formação, um nível superior, né, uma graduação na Coreia, tem como fazer pelo GKS, fazer inscrição e ter a oportunidade de conhecer esse país incrível, né? Vários outros também fazem isso, eu acho que o Japão tem isso também, eu já não recordo, eu posso estar confundindo, mas o da Coreia eu sei que sim, é pelo GKS, que é esse plano aí. Mas, enfim, o vídeo de hoje foi sobre esse tema. Talvez eu grave mais um, e quando eu gravar, talvez eu fale o Jalink, vai ser Coreia para Japão, provavelmente vai ser metade num lado, metade no outro, porque ou eu falo, ou já seja no Japão e eu fale só muito rapidamente sobre a Coreia para finalizar esse círculo, né, esse arco aqui, que foi um arco importante. Eu gostei de ter produzido esse conteúdo, eu gostei de tudo isso, o feedback de vocês foi incrível. Eu só tenho a agradecer a vocês que me acompanham, e é isso. Eu espero que gostem desse conteúdo. Deixem aí os comentários o que vocês acham de tudo isso, dessa questão da realidade da Coreia. Se assistem algumas séries, se conhecem a Coreia por essas vias, né, por essas questões das séries, música, ou através do filmes como Parasita ou outros dramas mais intensos sobre a sociedade. Eu fico por aqui. Mais uma vez, meu nome é Henrique, esse é o Liberdade na Mala. Nos vemos no próximo vídeo. E é isso.